Olá, meus amores! Eu, Gabi Max e o Poeira da História estamos de volta com mais um episódio da nossa série Democracia Moderna. O turbilhão de ideais surgido na Europa durante a modernidade deu origem ao iluminismo e às chamadas revoluções burguesas. O iluminismo é um bom exemplo do resgate de certos ideais ocidentais esquecidos durante muito tempo contra o antigo regime. Tratava-se de pensar em uma ampliação do conceito de soberania, agora popular, e de cidadania. Para tanto, era necessário reavivar a ideia de democracia dos gregos e trazer uma nova forma de pensar a política, sem estratificação social, como acontecia no sistema aristocrático europeu até então. Os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, entoados como mantras durante a Revolução Francesa, são um forte símbolo da democracia moderna. A democracia moderna prevê a criação de um Estado de direito, onde todos são, a princípio, livres e iguais, não importando a origem, classe social, cor ou religião. Aliás, o Estado democrático deve ser laico, para que contemple as pessoas de todas as religiões. As democracias mais maduras datam do mesmo período em que crescia o pensamento iluminista europeu no século XVIII. E podemos citar a França e os Estados Unidos como as mais antigas. Nessas democracias maduras, há um problema recente relacionado à pouca participação popular e à insatisfação com a criação de um Estado, às vezes omisso, às vezes burocrático demais, dificultando a vida dos cidadãos, acirrando as desigualdades sociais ou sendo travado pela corrupção do sistema. Existem também as recentes e frágeis democracias, que, seguindo os exemplos modernos, ainda não conseguiram se estabelecer totalmente e muitos cidadãos ainda não estão acostumados à vida democrática. São democracias que surgiram somente no século XX, depois de ditaduras conservadoras de direita, ditaduras comunistas ou longos regimes totalitários, como é o caso de Portugal e Espanha. Democracia e ditadura. Sistematicamente, democracia e ditadura são coisas opostas. Não é o simples fato de haver escolha política num país, ou seja, uma eleição, que o torna automaticamente uma democracia. Muitas ditaduras permitem eleições para que o processo político pareça mais legítimo. Porém, a ausência da participação popular na política e outros fatores podem denominar o que chamamos de ditadura. Para ser considerado efetivamente uma democracia, um país deve conter, entre outras coisas, liberdade de expressão e de imprensa, lembrando, liberdade de expressão quando não é crime, possibilidade de voto e elegibilidade política, liberdade de associação política, acesso à informação, que não seja fake news, eleições idôneas. A não observância dos fatores anteriores, somada a outros fatores, como a derrubada de uma Constituição legal, sem a formação de uma Assembleia Constituinte, pode indicar a existência de uma ditadura. Quando o Estado democrático de direito, representado pela Constituição, é, por algum motivo, suspenso, interrompido ou deixado de lado, podemos dizer que há a existência de um estado de exceção, que é uma das características de uma ditadura. O filósofo francês contemporâneo Jacques Rancière escreveu um livro intitulado Ódio à Democracia, que ele disserta sobre a crise democrática que tem assolado os países no século XXI. Segundo ele, o mundo tem agido contra a democracia por uma espécie de medo. O medo de que a democracia seja o regime político por excelência. Rancière afirma que a democracia é o regime do dissenso, e isso tem promovido a cisão da população. É normal que haja discordância dentro de um regime democrático, mas deve haver também respeito mútuo por todas as partes que respeitam a democracia. E deve haver uma tentativa de construir-se um projeto comum com base na discordância. A partir do momento em que setores autoritários não respeitam seus adversários, tem-se início um processo de ódio contra a democracia, que pede o fim dela para que o adversário e sua posição política sejam eliminados. É daí que surge o anseio pela ditadura. Te pareceu familiar? Por hoje é só, semana que vem eu tô de volta. Um beijo e até lá!